Alô, vocês. Professor Marcelo, de Geografia. Essa videoaula vai para os meus alunos do 9º ano. Nós vamos trabalhar aqui o exercício que eu deixei para vocês, a primeira atividade remota, tá? Então, vocês assistam essa videoaula. Eu vou compartilhar aqui nos grupos de WhatsApp de vocês, tá? Deixa eu aqui. E, gente, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é orientar vocês com relação à atividade. Aqui nós temos um material que vai ser entregue para vocês. Eu acho que vocês ainda não pegaram esse material. Eu vou dar uma orientação rápida aqui. Como vocês vão resolver, tá, gente? Então, aqui tem aqui a primeira questão, que é uma questão de verdadeiro ou falso. Então, vocês vão ter aqui 10 afirmações, né? E ao final de cada afirmação, você tem aqui 2 colchetes e tem um espaço. A gente já sabe que questão de verdadeiro ou falso, ao final de cada afirmação, você coloca o V para verdadeiro e o F para falso, né? Então, você tem que ler com calma. Leiam com calma aqui cada afirmação, prestando atenção no que ele está dizendo, no que cada afirmação está dizendo, para você decidir se é verdadeiro ou falso essa questão, né? Então, tem que marcar tem que colocar V ou F aqui em todas, tá? Não pode deixar nenhuma sem fazer, tá? Bem? Então, isso aqui está bem fácil, só tem que tomar cuidado, tá, gente? A segunda questão é mais fácil ainda, né? É um texto sobre a formação da cultura americana, né? Ou seja, a formação dos Estados Unidos da América. Você vai ler esse texto e vai retirar as respostas dessas perguntas aqui. São 4 perguntas, de A até a letra D. As respostas estão todas nesse texto que está em cima. Então, é só interpretação de texto, gente. Não precisa fazer pesquisa, não precisa fazer nada. É só ler o texto e responder as questões aqui que foram elaboradas, todas baseadas no texto. E a terceira questão, nós temos aqui uma questão para pesquisa na internet. Então, você vai ter que dar uma pesquisada na internet para poder responder esta terceira questão aqui. Ele vai perguntar aqui, ele vai colocar aqui. O mapa abaixo mostra o chamado Mar do Sul da China ou da China Meridional. Explique qual é a importância desse mar e por que ele tem se tornado um foco de tensão entre a China e os países ao redor e da China com os Estados Unidos. Ou seja, é uma região do mundo que tem uma grande importância e você tem que me dizer por que essa região aqui, esse mar, especificamente chamado de Mar do Sul da China, por que ele é importante e por que ele está gerando tanta tensão. Pode acabar num grande conflito, inclusive pode acabar numa guerra entre a China, os países ao redor aqui e os Estados Unidos da América. Então, é uma região muito volátil do ponto de vista da geopolítica atual, tá? Então, vocês têm que fazer essa pesquisa. Ok? Então, para facilitar a vida de vocês, tá? Para facilitar a vida de vocês, vocês vão, para pesquisar, vocês vão entrar no YouTube. Aqui o YouTube, vou abrir aqui o YouTube, vocês vão entrar neste canal aqui, que é Hoje no Mundo Militar, e vocês vão ver os vídeos deste canal. Esse canal aqui é um canal que fala de temas militares, fala de geopolítica, fala de temas atuais, de conflitos atuais, fala de guerras. Ele é um canal bem interessante para quem está estudando, para quem está terminando o ensino fundamental e para quem vai para o médio.
é muito indicada para o pessoal do médio, para quem vai se preparar para o Enem ou para as provas seriadas. Então, é interessante, é bem interessante esse canal. Se você puder, se inscreva no canal, que é um canal bem interessante, tem muitos vídeos bacanas. E lá ele tem pelo menos 4 a 5 vídeos sobre esse tema, né? A questão do Mar do Sul da China. Ok? Então, vocês vão entrar no YouTube, procurar este canal, né, e ver os vídeos relacionados ao Mar do Sul da China, porque vai ajudar vocês a responder essas questões, essa terceira questão. Ok? Tá? Agora vamos ver ali para as questões, né? Vamos dar uma olhadinha no material de vocês. Está aqui, né? Essas questões de verdadeiro ou falso, gente, elas vão estar relacionadas basicamente àquilo que ele fala sobre o mundo atual, né? Então, como é o mundo hoje, como era o mundo antes, né? Então, nós temos aqui. Então, hoje aqui nós temos o mundo como ele é hoje, né? Ou seja, é o mundo da globalização, o mundo que veio depois do período da Guerra Fria, é um mundo que está em processo de formação, né? Que na verdade começou lá, esse mundo que nós vivemos começou lá em setembro de 2001, né? Nós sabemos que essa realidade do mundo moderno, ela vem a partir dos ataques de 11 de setembro. Até então você estava num período que a gente chama de período de transição, quando os Estados Unidos praticamente venceram a Guerra Fria, né? Vamos entender que a Guerra Fria começou lá em 1947 até 91, né? Onde havia uma separação do mundo entre países capitalistas e socialistas. Em 91 desaparece uma das superpotências, que era a União Soviética. Em 2001 a gente sabe que teve aqueles ataques do 11 de setembro, ou seja, praticamente durante 10 anos, né, os Estados Unidos eles reinaram basicamente sozinhos no mundo. Eles mandavam no mundo praticamente, mas aí teve os ataques terroristas. A gente sabe que isso mudou bastante o mundo. E de setembro de 2001, que foi os ataques terroristas, até dezembro de 2019, dezembro de 2019 tem um fato que também está mudando o mundo, que é justamente o aparecimento desse vírus aí, dessa pandemia. Tá? Então, a gente tem que entender o que é o mundo hoje, né? Tá? O que é o mundo hoje, por que o mundo está do jeito que está. Tá? Aqui um pequeno resumo do que foi a Guerra Fria, a gente entender o que aconteceu antes, né? Então, a Guerra Fria começa lá em 1947, com essa doutrina aqui, chamada doutrina Truman, né? Que foi a doutrina do presidente Harry Truman dos Estados Unidos, e a Guerra Fria ela termina em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então, a gente sabe que, durante esse período, né, o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo, entre Estados Unidos e União Soviética. Né? A geopolítica desse período era bipolar, porque eu tinha dois polos aqui, né? Ou seja, Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Né? O poder político era baseado, né, no poderio militar, e a gente já sabe que os países ocidentais eram capitalistas. E os países do leste, né, do oeste, orientais, eram socialistas. Né? O foco principal da Guerra Fria, a gente sabe, foi no continente europeu, aqui está a Europa, né? A Europa após a Segunda Guerra Mundial. Aqui nós temos, deste lado aqui esquerdo, nós temos os países que eram capitalistas, com exceção dessa aqui, que era a Yugoslávia, que não existe mais. E deste lado aqui direito, nós temos os países socialistas. Então, capitalismo para cá, socialismo para cá, e esta linha vermelha aqui era a famosa cortina de ferro. Nós sabemos que haviam duas Alemanhas durante esse período. A Alemanha ocidental, capitalista, a Alemanha oriental, socialista. Então, isso aqui. E aqui você tinha a grande superpotência
socialista, que era a União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desapareceu em 1991. Então, hoje, aqui nesse espaço, há vários países, e o maior país desse grupo de países que havia, que formava a União Soviética, é a Rússia hoje, que continua sendo uma nação muito, muito poderosa, muito importante. Tá? Durante o período da Guerra Fria, a gente sabe que houve uma corrida armamentista, né, principalmente da Europa. A gente sabe que a Alemanha estava dividida e que a cidade, a capital da Alemanha, Berlim, também estava dividida. Né? Em 1961, né, os soviéticos construíram o maior símbolo desse período da Guerra Fria, que era o Muro de Berlim. Tá? Eles não queriam que quem morava na parte oriental socialista da cidade, né, passasse para a parte ocidental, que era capitalista. E durante esse período, os Estados vão criar vários planos para recuperar a Europa. Vamos lembrar que durante a guerra, o principal palco da guerra foi a Europa, então ela foi completamente destruída. Né? Aqui, mais ou menos, uma vez lembrando, né? O espaço europeu estava dividido entre capitalistas e socialistas. Né? E nós temos lá a questão da cortina de ferro. E aqui, aqui o famoso Muro de Berlim, né, que desapareceu. Isso aqui é uma imagem da época que ele ainda estava de pé, uma foto da época que ele estava de pé. Vejam bem que deste lado é o lado socialista e deste lado aqui é o lado capitalista. Era o lado capitalista. Tá? Aqui é uma representação da cidade de Berlim, da capital, a atual capital da Alemanha, como ela foi dividida após a guerra. Aqui os franceses, aqui os ingleses, aqui os americanos e aqui os soviéticos. Né? Então, só para a gente entender isso aqui, tá, gente? Tá? Aí, quando chegou na década de 80, começou a crise da União Soviética, né? A gente sabe que a União Soviética era formada por 15 países, né? Ou seja, incluindo a Rússia, né? E justamente a capital da União Soviética era a capital da Rússia, que era Moscou. Por que, que a União Soviética vai chegar ao fim? Porque justamente por causa da questão da corrida armamentista. Né? Ela gastou muito dinheiro tentando competir com os Estados Unidos. A gente sabe que durante esse período, foi nesse período justamente que foram criados os grandes arsenais nucleares, ou seja, esses dois países, Estados Unidos e União Soviética, tinham poder de destruir a Terra várias vezes, só eles dois. Então, eles tinham muitas armas atômicas, né, muitos arsenais nucleares estocados até hoje. Estados Unidos e Rússia têm muitas armas estocadas, né, que podem destruir várias vezes o planeta, não é só uma. Então, essa crise soviética, né, vai haver lá uma tentativa de abertura política e uma tentativa de reestruturação econômica. Em 85 sobe Mikhail Gorbachev, que vai ser o último primeiro-ministro soviético, mas depois a União Soviética ela acaba desaparecendo, né? Desaparecendo enquanto país. Né? Ela vai se separar em vários países diferentes. Né? Aí, em 91, a gente vê a fragmentação da União Soviética, tá? Por fases, né? Primeiro os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, né? Tá? No Mar Báltico. Depois, lentamente, cada república vai se separando da União Soviética até desaparecer esse país chamado União Soviética. Hoje, naquele espaço, nós temos a comunidade dos Estados independentes que aceita. Né? Então, não existe mais a União Soviética, ela desapareceu enquanto país. E a queda do Muro de Berlim foi, de fato, né, aquilo que fez com que a Europa deixasse de ter essa configuração típica da Guerra Fria. O Muro de Berlim caiu lá em novembro de 89, tá? E logo depois, em 90, a Alemanha ela se reunificou. A Alemanha eram duas e voltou a ser uma só. Okay? Aqui tem uma chave, né, da época da Guerra Fria, tá? Que representa bem, né, como estava dividido o mundo na época. Você tem aqui o urso, que representa a União Soviética. Você tem aqui a águia, que representa os Estados Unidos. Cada um está com uma bomba. Né? Então, eles tinham esse poder
de destruição mútua, né? Ou seja, se um atacasse o outro ia responder e não haveriam vencedores. Essa era a lógica da Guerra Fria desse período. Aí, termina a Guerra Fria, nós vamos entender um pouquinho aqui, né, como o mundo começou a se reorganizar. A forma de poder hoje é basicamente a economia, a tecnologia e o comércio, ou seja, quem tem mais dinheiro, quem tem mais tecnologia e quem compra mais e vende mais no mundo atual. Tá? Hoje em dia nós temos uma divisão entre os países do norte, de cima do Equador, né? De cima da parte de cima do planeta, que são ricos, e temos os países do sul, pobres, parte de baixo, né, do mundo. As principais potências capitalistas, Estados Unidos, Japão e Alemanha, capitalistas. Hoje nós temos a formação dos blocos econômicos, né? No caso a União Europeia, o NAFTA, o Bloco Oriental. Tá? Nós temos aqui o neoliberalismo, o neocolonialismo, ou seja, separação ainda tem país surgindo. Aí nós temos a tal da regionalização e globalização, mundialização, que depois nós vamos ver isso aqui com mais calma. Vocês vão ver muita coisa disso aqui lá no ensino médio. Né? E alguns problemas causados por essa nova ordem mundial, esse mundo atual que nós vivemos. A xenofobia, racismo, fundamentalismo, questão ecológica, monopólio tecnológico, e por aí vai. Tá? Então, esses são os problemas que nós temos no mundo hoje. Tá? E, hoje em dia, a gente pode dizer que o mundo é multipolar. Por quê? Porque eu tenho vários polos de poder diferentes. Hoje em dia, o poder não está só centrado nas armas, mas principalmente no dinheiro, nas relações econômicas entre os países. Tá? E nós temos vários blocos econômicos e políticos. Tá? E aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de um grupo de países que realmente manda no mundo. Só está faltando um aqui, que é a China. Tá? Mas nós temos aqui o chamado G8. O que é o G8? É um conjunto formado pelos 7 países capitalistas desenvolvidos e mais ricos do mundo. No caso, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá. São os 7 países mais ricos, todos capitalistas. Mas eu tenho um país aqui que é a Rússia, que não é muito rico, mas por causa do poder militar que ela tem, ela é incluída aqui. Aqui nós temos um mapa da divisão entre as grandes áreas de influência. Então, a América é a área de influência dos Estados Unidos, a Europa e a África é a área de influência da Alemanha, da França, da Inglaterra e da Itália, países aqui europeus. E a Oceania e parte da Ásia, você tem aqui a influência do Japão. Embora a gente saiba que hoje em dia a segunda nação mais rica do mundo é a China. Né? Fora que nós temos aqui outros países que são importantes, que é a Rússia, a Índia, o Paquistão, aqui a Austrália, nós temos muitos países importantes aqui. Mas, basicamente, eu posso dividir o mundo em 3 grandes áreas de influência, sem contar a área de influência da China. E aqui nós temos a famosa divisão norte-sul. Os países aqui em azul são os países desenvolvidos, vejam bem que a Austrália está em azul aqui, embora ela esteja na parte de baixo do planeta. Né? E aqui a linha que divide a regionalização entre os países do norte e os países do sul. Quem está em cima, aqui no caso, quem está em laranja, são os países desenvolvidos ricos, ou só desenvolvidos. Tem países que são desenvolvidos e não são ricos. E aqui nós temos os países subdesenvolvidos, não quer dizer que são pobres. Tá? Não quer dizer que todos são pobres. Tem alguns países que são ricos, tá? Mas são subdesenvolvidos. E é claro que essa divisão, essa regionalização aqui, gente, tem seus problemas. Por exemplo, você não pode afirmar que a China hoje em dia é um país subdesenvolvido, porque ela é uma nação extremamente rica, extremamente avançada, industrializada, por aí vai. Então, nós temos esses problemas nessa regionalização. Fora a Coreia do Sul, Coreia do Norte, por aí vai. Tá? Então, nós temos vários problemas, ok? Então, gente, essa é a nossa videoaula. Vai ficar aí disponível para vocês, então vocês assistam quantas vezes vocês precisarem para poder responder as questões, tá, que eu coloquei lá na atividade de vocês. Tá? Então, aqui fica o meu abraço, meu carinho. Tá? Espero logo, logo que nós possamos voltar às nossas aulas
presenciais, porque eu sei que é complicado tentar aprender assim, tá? Então, fique com Deus, né? Um beijo carinhoso, professor Marcelo.